tá? Então, bom dia a todo mundo. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando sobre a história do Brasil, tá? O período joanino, o período referente à chegada da família real portuguesa às terras brasileiras. Então, como eu havia falado na aula anterior para vocês, esse é um período muito interessante porque o Brasil ele vai romper os laços do Pacto Colonial, né? Pacto esse que prevalecia desde o período em que o Brasil passou a ser colonizado, né, em meados de 1535. Então, com a chegada agora da família real portuguesa nas terras brasileiras, né, o Brasil ele deixa de ser oficialmente uma colônia, porque tem a ruptura do Pacto Colonial. Então, o Brasil agora, né, passa a ser vice-reino de Portugal, né? Dom João VI, representante direto da monarquia portuguesa, né, que assume após a sua mãe, Dona Maria, né, ser afastada por problemas de saúde, né, ele é o príncipe regente, né, irá se tornar o rei, consequentemente após a morte dela, né, e em 1808 ele vem para o Brasil fugindo da invasão de Napoleão na Península Ibérica, né? E já conto isso para vocês de forma melhor. E então, o interessante de acompanhar esse período, do qual o Brasil irá se tornar vice-reino de Portugal, é porque nós teremos uma série de mudanças de posicionamento não só político, mas econômico e social também, né? Então, a primeira coisa que o Dom João faz é acabar com o pacto colonial, né? Não tinha por que um rei viver uma colônia, um rei vive um reino, tá? Por isso, nós temos um novo período na história do Brasil, chamado de período joanino, que vai de 1808, né, de janeiro de 1808 até setembro de 1822, quando nós temos a nossa independência, né? Dom Pedro I, filho do Dom João, né, vai romper os laços com Portugal, proclamando a independência do Brasil. Tá? Então, de 1808 até 1822, nós temos o período joanino, e que alguns professores, alguns livros, de forma errônea, né, eles dizem que é o período colonial, mas não é o período colonial. Como eu estou falando para vocês, a gente não pode afirmar que é o período colonial, por quê? Porque nós temos a ruptura, né, do mercantilismo e do pacto colonial que existia nas terras brasileiras. Então, tome um pouco de cuidado em relação a isso. Mas para entender a chegada da família real brasileira aqui, ou da família real portuguesa aqui no Brasil, temos que compreender o que estava acontecendo lá na Europa. E o que acontece lá na Europa? Nós temos a era napoleônica, né? Napoleão ele já dominou boa parte das nações europeias e está avançando para o lado oeste, né, da Europa. E Napoleão tinha muita dificuldade em invadir a Inglaterra, né? A Inglaterra era a maior potência econômica, né, do mundo ali, rivalizando com a França de Napoleão. Então, o que o Napoleão resolve fazer naquele momento? Resolve fazer uma estratégia de manter a Inglaterra isolada, para que a Inglaterra não mantesse relações comerciais com outras nações, com nenhuma nação europeia. Então, a principal nação que fazia acordos comerciais, fazia economia com a Inglaterra, era Portugal. E esse bloqueio, né, que passa a ser chamado de bloqueio continental, ele é instituído em Inglaterra, e haja vista que Portugal tinha a obrigação de manter, né, as relações com a Inglaterra, por dever a Inglaterra financeiramente, por vários acordos que já haviam sido feitos antes do bloqueio instituído por Napoleão. Então, a Portugal acaba sendo obrigada a quebrar esse bloqueio instituído por Napoleão,
e acaba sendo alvo das incursões das tropas napoleônicas, tá? Então, mais ou menos não, é por esse motivo que o Napoleão, né, busca retaliar a coroa portuguesa, pela coroa portuguesa não ter respeitado o dito cujo chamado bloqueio continental, tá? Então, o bloqueio continental foi imposto por Napoleão. De fato, ninguém poderia fazer comércio ou algum tipo de relação, né, política com a Inglaterra. O objetivo de Napoleão era enfraquecer a economia inglesa com isso. Entretanto, Portugal vai lá e fura o bloqueio continental, faz comércio com a Inglaterra e, né, vai sofrer as consequências através das incursões das tropas francesas de Napoleão, tá? O interessante de destacar aí é que para Napoleão chegar até na França, ele teve que passar pela Espanha, né? Então, em 1807 vai ter um tratado, né? Um tratado chamado de Fontainebleau, Fontainebleau, né? Fontainebleau, que é em francês. Na verdade, só eram dois tratados com esse nome. É o nome de uma cidade francesa, Fontainebleau, né? O primeiro tratado é feito em 1807, que esse tratado é entre Napoleão e a monarquia espanhola, né? Da qual Napoleão iria, através da Espanha, chegar a Portugal, invadir Portugal para poder, né, prender a família real portuguesa. Então foi esse tratado, em 1807, que possibilitou que Napoleão, né, avançasse na região da Península Ibérica. Aí, claro que Dom João VI e toda a corte não é boba nem nada, né? Vem se refugiar aqui no Brasil, né? A sua principal colônia, o lugar bem distante aqui de Napoleão. Então, no final de 1807 para janeiro de 1808, vieram para mais de 15 mil pessoas, né? Que eram da coroa portuguesa, vieram correndo, fugidos lá da Península Ibérica, lá de Portugal para o Brasil. E isso aí serviu até como tem muita, como como é que se diz? Tem uma comédia por trás disso, né? Na época, e depois vão retratar a família com várias charges, né? A família correndo, desesperada de Napoleão, enfim, até hoje, se vocês procurarem aí nos livros de história na internet, vocês vão encontrar as charges, né? Até mesmo escritos da época dizendo que foi um desespero total quando Napoleão decretou invasão a Portugal e os portugueses ficaram desesperados, principalmente a coroa portuguesa. E aí foi uma viagem conturbada até chegar aqui no Brasil. Eles tiveram o apoio da Marinha inglesa, mas mesmo assim eles passaram por tempestade, né? Tiveram problemas de abastecimento, porque as embarcações portuguesas estavam superlotadas. Teve até infestação de piolho, para vocês verem que as mulheres tiveram que raspar lá a cabeleira e tal. Essas curiosidades, né? Então os caras não vieram cheio de pompa, né? Eles vieram realmente refugiados. Mas, como eles eram nobres, quando eles chegaram aqui no Brasil, primeiro em Salvador, eles chegaram cheio de moral, né? E claro que os colonos aqui, na época não sabiam dessa história, né? Isso aí foi retratado depois pelos historiadores, né? Acabaram se ajoelhando e fazendo o que todo um súdito faz, né? Respeitando a ordem maior. E, enfim, o que acontece lá na Península Ibérica? Napoleão, consequentemente, vai invadir a Península Ibérica, vai dominar a Espanha, vai, né, colocar uma... Portugal acaba não sendo invadida por Napoleão, né? Portugal fica com um representante inglês, né? Portugal depois fica com um representante inglês,
O tempo que a Napoleão fica em Portugal é relativamente pequeno, o interesse dele por Portugal é nenhum, de fato, né, nesse sentido, até porque o objetivo dele era conquistar a Inglaterra, tá? Mas após a Era Napoleônica, em 1814, 1815, quem realmente fica nas terras portuguesas são os ingleses, né? Então, porque vocês devem estar se perguntando, todo mundo veio para cá, né? Toda a corte portuguesa veio para o Brasil. Quem ficou na política portuguesa durante a Era Napoleônica? Representantes franceses, e depois da Era Napoleônica, em 1814, 1815, né, de fato, aí nós temos a Inglaterra tomando conta de Portugal. Que isso, posteriormente, vai gerar uma revolta lá, né, que vocês estudaram no segundo ano, que é chamado de revolta do Porto, né? Por quê? Porque os portugueses não vão querer, né, que Portugal seja comandada pela Inglaterra. E isso vai acontecer em 1920, né? A Revolução do Porto, a Revolução dos Portos, né? E obriga que Dom João saia do Brasil e retorne para Portugal, né? Então, é interessante vocês compreenderem esse momento como o momento que as duas histórias, tanto a história do Brasil como a história geral, elas acabam ficando bem mais próximas. Não que elas, né, sejam distantes, não. Elas sempre são próximas, mas dessa forma elas estão mais juntas, né, mais unidas. E é interessante que vocês compreendam que tudo aquilo que acontece lá no continente europeu vai acabar afetando a história do Brasil, né? Agora, ainda no século XIX, de forma muito mais enfática, certo? Beleza? Então, Dom João chegou aqui no Brasil, a primeira coisa que Dom João vai fazer, né, é decretar a abertura dos portos, tá? Então, anotem isso, quem está anotando, a abertura dos portos é fundamental para a, a quebra do pacto colonial brasileiro com Portugal, tá? Por quê? Porque com a abertura dos portos brasileiros, agora o Brasil pode fazer comércio com qualquer nação europeia, né? Principalmente com a Inglaterra, que era a sua aliança principal. Então, a abertura dos portos vai possibilitar um aumento na economia brasileira e, principalmente, né, um aumento dos poderes da classe burguesa. Tá? A burguesia que vinha desde a época da mineração crescendo, né, tinha surgido nas vilas, né, tinha surgido ali naquela região ali de Minas Gerais, né, São Paulo, Rio de Janeiro. Agora, com a abertura dos portos, ela vai enriquecer mais ainda. Por quê? Porque o Brasil não tem um intermediário em relação aos negócios estrangeiros. Antes, os nossos produtos saíam do Brasil, tinha que passar pela fiscalização portuguesa para depois chegar no seu destino final. Agora não. Agora com a abertura dos portos, agora com o Dom João aqui no Brasil, e o Brasil sendo vice-reino, as nossas mercadorias saíam do Brasil diretamente para o seu destino final. Então, quem acabava perdendo com isso era a burguesia portuguesa, né? A burguesia portuguesa acabava ficando afastada das transações econômicas brasileiras. E isso também é outro motivo de insatisfação dos portugueses lá em Portugal com a vinda de Dom João para cá, porque a economia portuguesa vai ter um déficit muito grande, haja vista que ela dependia exclusivamente da economia do Brasil. E agora, com a abertura dos portos, os portugueses lá em Portugal, por que eu falo os portugueses lá em Portugal? Porque nós chamamos os portugueses aqui no Brasil, né? Então, os burgueses portugueses em Portugal irão ficar na situação econômica muito difícil. E já aqui no Brasil, os portugueses brasileiros, perdão, os burgueses brasileiros e os burgueses portugueses que vivem no Brasil irão apenas
aumentar a sua, né, a sua fonte econômica. Mas também isso não vai ser algo tão rápido e nem para todos, né? Haja vista que com essa medida de abertura com a abertura dos portos, Dom João vai aumentar a fiscalização, né, em relação ao controle, né, econômico do Brasil. Após isso, outro fato interessante que Dom João faz aqui no território brasileiro, e que inclusive está no livro de vocês, eu não sei aonde. Deixa eu ver. Tá, encontrei. Tá aqui no livro de vocês tem. Que é para mim não falar coisa que não está no livro. O Tratado de Navegação e Comércio. O Tratado de Navegação e Comércio. Então, o que acontece com esse Tratado de Navegação e Comércio? Ele é muito parecido com o Tratado de Aliança e Amizade, certo? Entretanto, o Tratado de Navegação e Comércio, ele coloca os produtos, ele vai fazer a taxação dos produtos, né? Vai diminuir o valor dos produtos da Inglaterra, né, para que seja comercializado aqui no Brasil, né? E vai aumentar a taxação dos produtos brasileiros para o exterior. Então, isso acabava fazendo com que a economia inglesa se fortalecesse dentro da economia do Brasil, uma vez que os produtos ingleses vão ser comercializados, vão entrar no Brasil, né, pagando impostos menores. Então, era algo que fortalecia muito a Inglaterra e que faz com que a Inglaterra passe a ser um personagem muito importante na economia brasileira no século XIX, até na proclamação da República, porque o Brasil vai girar ali em torno da economia inglesa durante bastante tempo, a partir do Tratado de Comércio, tá? Outra coisa também importante do Tratado de Comércio era a questão das manufaturas, tá? A gente não tinha manufatura, a gente não produzia as coisas aqui no Brasil. Os brasileiros, né, passarão a produzir através do quê? Através do incentivo econômico inglês. Por quê? Porque a Inglaterra era um polo industrial, né? Vocês sabem que no século XIX a Inglaterra está passando também pela segunda revolução industrial. Então, quem poderia ajudar, né, na instalação de manufaturas no território do Brasil? A Inglaterra. Então, a Inglaterra vai ter esse domínio na instalação de manufaturas. Tá? E só para lembrar, o que é manufaturas é o berço ali da produção, né, dos bens de consumo. Então, as primeiras máquinas, né, máquinas bem rudimentares, irão chegar no Brasil nesse período, tá? Mas lembrando, nada muito expansivo, nada muito grandioso, mas, né, muitas coisas passam a ser fabricadas e coisas do dia a dia, né? Como principalmente vestimenta, né? Roupas, então passa a ser fabricada de uma gama maior, ok? Beleza? Outro tratado é o tratado, né, de aliança e amizade, tá? Que o tratado de aliança e amizade também é realizado com a Inglaterra, tá? E já envolve a questão do tráfico negreiro, tá? Naquele período, o tráfico negreiro é muito forte, tá? É início do século XIX, e lembrando que o tráfico dos negros, né, vai se interromper só na segunda metade do século XIX. Então, o objetivo aqui, nesse tratado de aliança e comércio, é também fazer com que a economia, né, gire em torno da escravidão no Brasil. E vocês sabem que, apesar da Inglaterra ter sido o primeiro local
a romper, um dos primeiros lugares a romper com a escravidão lá no início do século XIX, final do século XVIII na Inglaterra era muito forte. Então, o tráfico de escravos também era uma fonte comercial muito importante naquele momento. Beleza? Ok? Então, fazendo uma análise de como é que funcionava o Brasil nesse momento de período joanino, a gente não é mais uma colônia, porque nós não temos mais a presença do pacto colonial, somos um vice-reino, temos toda a coroa portuguesa aqui para mais de 15 mil pessoas, temos aumento dos impostos, né? O aumento dos impostos é importante ser citado, por quê? Porque precisa manter essa corte, e eles são nobres só usufruem, né, do que é bom e do melhor. Nós vamos ter a abertura dos portos, a assinatura do Tratado de Comércio, tá? Aliança em Comércio com a Inglaterra, ok? E tem esses tratados, né? Eles se resumem sempre, basicamente, no mesmo objetivo: manter relações econômicas com a Inglaterra, né? Favorecendo sempre os ingleses, em troca de quê? Em troca de certos benefícios econômicos, né? Mas quem sempre saía lucrando era a Inglaterra, ok? Depois a corte vai se instaurar ainda no ano de 1818. A corte passa para o Rio de Janeiro, né, no mês seguinte, passa para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a capital do Brasil naquele momento, tá? E aí começa a segunda fase, né, uma fase diferente ali na política de Dom João. Dom João começa a estruturar o Rio de Janeiro, para que o Rio de Janeiro possa se parecer o máximo possível com Portugal, com a Europa, né? Traz pintores estrangeiros, né? Inclusive alguns franceses, para poder retratar o Brasil, né? Tem um cara muito famoso, Jean Debré, né? O Jean Debré é um pintor francês que vem aí para poder ilustrar o território brasileiro, né? Temos o Banco do Brasil sendo fundado, isso é muito importante, né? O Banco do Brasil que existe hoje é fundado em 1820, né? Pelo Dom João. Nós temos a Polícia Militar sendo instituída, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, né? As vias públicas serão construídas, né? Os portos serão reformados, enfim. A intenção da coroa portuguesa era dar o ar mais europeu possível para o Rio de Janeiro e São Paulo, né? A gente fala do Rio de Janeiro como sede do governo, mas São Paulo vai ser um local muito interessante porque ele serve de moradia. Então era como se o núcleo político fosse no Rio de Janeiro, mas o núcleo social mesmo é em São Paulo, né? E aí a desvantagem de tudo isso é que o resto do Brasil passa a sofrer sérias consequências de esquecimento, de desvalorização, né, por conta da corte portuguesa. Porque como o foco é no eixo sudeste, o que vai acontecer na região nordeste? A região nordeste começa a ficar mais pobre do que já vinha, né? Do que já vinha acontecendo desde a crise da cana-de-açúcar lá no início do século XVIII. Então, esse cenário, essa desigualdade social que hoje, né, ainda é presente entre as regiões sudeste, né, e a região nordeste, ela começa a ficar acentuada aí com a chegada da família real no Brasil. E aí a gente fala um pouquinho já de uma revolta que vai ter, né? Uma revolução que é a Revolução Pernambucana, que
Eu tinha dito lá na aula anterior que eu não iria falar por quê. Porque a Revolução Pernambucana vinha junto com a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Só que eu falei sobre a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, eu não falei sobre a Revolução Pernambucana, porque a Revolução Pernambucana ela acontece agora, no período joanino, em 1818, 1817, tá? Então não tinha por que eu falar lá, né, no século XVIII, sendo que ela iria acontecer agora no século XIX, né? Porque as outras duas revoltas emancipacionistas aconteceram lá no século XVIII, né? 1789 e 1789 e 1798, lá no século XVIII. Aí ficava assim, nós temos 3 revoltas emancipacionistas, 2 acontecendo no período colonial, no fim do período colonial, que foi Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, e temos a terceira revolta emancipacionista, que acontece no período joanino, em 1817, que é a Revolução Pernambucana. E o que foi a Revolução Pernambucana? Como Dom João chega aqui no Brasil, né, fazendo essas séries de modificações, privilegiando o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né, e trazendo benefícios, levando benefícios para essas regiões, mas acaba não fazendo nada em relação ao Nordeste, né, as pessoas começaram a ficar insatisfeitas com a coroa portuguesa. Outro problema foi o aumento dos impostos, né? Os impostos que Dom João aumentou não foi apenas para as regiões das quais tinha benefício, ele aumenta os impostos para todos. Então, Pernambuco, que foi um grande centro econômico, né, no período lá da cana-de-açúcar, começa a ficar insatisfeita, dizendo, poxa, o cara chegou, abriu os portos, fortaleceu, né, a região do Rio de Janeiro, São Paulo, aumentou os impostos, mas Pernambuco, nossa região aqui, né, do Nordeste, nós não temos benefício nenhum. Então esse já foi um problema, tá? O outro problema era justamente essa questão da não valorização da cana-de-açúcar, porque o principal comprador da cana-de-açúcar dos pernambucanos eram os franceses. E agora eles estavam proibidos de fazer comércio com a França, haja vista que a França está sob o domínio de Napoleão. Então, isso também vai gerar um descontentamento por conta dos pernambucanos, né? Por conta da burguesia do açúcar, porque eles não podem fazer comércio com os franceses, né? Não podem vender açúcar para a França. Então, e também a questão republicana, né? Os caras ali estavam inspirados nos pensamentos iluministas, inspirados na Revolução Americana, né? Estavam inspirados na Inconfidência Mineira e na Conjuração Baiana, que tinha acontecido alguns anos antes, e apesar de não ter dado certo, mas acabou motivando, né, a galera do Nordeste a lutar e tentar proclamar uma república, né, se emancipando, né, do rei Dom João, de Portugal, de fato. Entretanto, esse movimento não vai surtir efeito. Se antes que o rei não estava nem no Brasil, os movimentos da conjuração e da Inconfidência não deram certo, imagine agora. Que Dom João tá bem ali, né? Pernambuco tá bem aqui, o Rio de Janeiro tá bem aqui. Aí mesmo é que não vai surtir efeito. Então os caras tentaram pedir apoio para a Inglaterra e para os Estados Unidos, tá? Para a América. Desculpa que não era Estados Unidos, tá? Era América. Estados Unidos estavam ainda no processo de se unificar, né? Tentaram pedir apoio político e econômico para a Inglaterra e para a América, né? América do Norte, para tentar essa emancipação, para ver se essa Revolução Pernambucana fluía em 1817. Só que a Inglaterra não tinha interesse nisso, né? Em apoiar os pernambucanos, né?
Não tinha interesse por quê? Porque a Inglaterra tem praticamente a economia do Brasil através do Tratado de Comércio, né, a amizade e a aliança na mão. Então, para que eu vou, né, querer alguém lutando contra a coroa portuguesa? Não faz sentido. E os americanos não apoiaram os pernambucanos porque os caras lá estavam tentando passar pelo seu processo de unificação, né, que posteriormente iria se tornar, né, em 1860, a Guerra da Secessão, né? Ou seja, eles estavam lá entre confederados e União, então eles também não estavam ligando para Pernambuco. Então, sem apoio de ninguém, os pernambucanos, que só tiveram apoio dos próprios nordestinos, né, os baianos e os cearenses, se eu não me engano, de outros lugares do Nordeste, acabaram, né, presos e mortos, e a Revolução Pernambucana de 1817, a terceira revolução emancipacionista, não deu em nada. Não deu em nada em tese, né? Porque, querendo ou não, os caras, né, acabaram mostrando que, novamente, que a coroa portuguesa no Brasil, né, com os portugueses dominando a política brasileira, o Brasil nunca iria ter o progresso do qual era almejado, nunca iria se tornar uma república, né? Então, tecnicamente, isso aí serviu para motivar outros movimentos, e inclusive mais lá na frente, já no período de Dom Pedro, nós vamos ter outro movimento em Pernambuco, que é a Revolução Praieira, entendeu? A Revolução Praieira também ocorre lá em Pernambuco, e também que é esse mesmo objetivo, né? Se emancipar, fundar uma república. Então, por mais que a Revolução Pernambucana de 1817 não tenha dado em nada, mas ela vai servir ali de base para outras revoluções emancipacionistas no futuro da história do Brasil. Beleza? Então, de fato, é isso. Resumindo esse período, foi um período em que, tecnicamente, o Brasil tem um progresso, mas o progresso é apenas para a região do Rio de Janeiro, São Paulo, no máximo Minas Gerais. O progresso se consiste em questões econômicas para a classe burguesa, tá? Ascendente, mas não para todos, e não de forma tão rápida, porque eles são obrigados agora a pagar altos impostos, né? Quem realmente sai lucrando com isso é Dom João, que consegue um lugarzinho para se esconder de Napoleão, né? Veio fugido correndo. E a Inglaterra, que através da abertura dos portos e o Tratado de Comércio e Aliança, tá? Aliança e Comércio, né? Acaba se fortalecendo, né? Em todos esses tratados. Ou seja, a economia do Brasil agora está na mão da Inglaterra, tá? Por mais que o Brasil pudesse fazer comércio com outras nações europeias, mas a Inglaterra tinha um monopólio econômico brasileiro naquele momento. Tá? Aí vamos ter a desvalorização da região nordestina, aí vamos ter, em 1817, a Revolução Pernambucana, eles querem proclamar uma república, pedem apoio para a Inglaterra e para a América, não vão conseguir apoio, não vai dar certo, né? Isso aí só aumenta o controle português em relação ao território brasileiro. E aí os outros territórios, né? Território do norte do Brasil vai servir, né, de exploração para borracha, né? Olha só, vocês têm um tio Denison lá de geografia para falar sobre o ciclo da borracha. Aqui em história a gente não fala muito sobre o ciclo da borracha. Para a história, nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da mineração, o ciclo da escravidão, que é permanente, né? Mas a gente não fala muito sobre o ciclo da borracha, porque o ciclo da borracha foi algo muito local, foi algo muito regional, ou seja, foi muito para a região ali do Amazonas, né, de Manaus, né? Mas agora vocês compreendem como a Inglaterra vai conseguir o domínio lá na região amazônica das seringueiras. Vai conseguir por quê? Porque no século XIX, né, a Inglaterra está
voando aqui na economia do Brasil, né? Com esses bandos de tratado aqui que eu falei para vocês, né? Tratado, cadê, meu Deus? Tratado de navegação e comércio, tratado de aliança e amizade, né? A Inglaterra, só vê o nome da Inglaterra aqui no livro. Eu vou até pegar um pedacinho aqui. A coroa portuguesa prometia-se limitar o tráfico de escravos escravizados para o Brasil, assim, tal. A principal transportadora de escravos passava a ser, desde o final do século XVIII, tipo de comércio, a Revolução Industrial, tá aqui, ó. Os ingleses, à frente de tanto consumidor, papapá. Deixa eu ver aqui uma parte interessante aqui. Muita coisa. Mas, enfim, você tem falando aqui, tá aqui, Conquista da Guiana, Cisplatina, enfim. Eu não encontrei, mas está aí no livro. Se não tiver, busquem, porque tem falando sobre a aproximação da Inglaterra com as questões da borracha no território brasileiro. Como eu estou falando, no livro de história não fala muito, mas no livro da questão de geografia. Tá? Mas aí, por que a Inglaterra vai dominar isso? E posteriormente, né, depois vai ter até Ford, né, montando uma vila lá dentro do mato, lá na floresta amazônica, né, para extrair borracha para fazer pneu os automóveis da Ford. Porque a Inglaterra tem esse poder aí, né, esse poder sobre o Brasil, até na relação da escravidão. Né? Tanto é que depois, né, com o aumento da industrialização na Inglaterra, a Inglaterra começa a reduzir a sua quantidade de escravos e vai obrigar o Brasil, inclusive, a não fazer mais o tráfico negreiro, como vocês já estudaram nos anos anteriores. Ok? Beleza? Entendido? Aí vai cair aqui e quando a gente retornar, a gente finaliza esse período e fala um pouquinho sobre o que está acontecendo na Europa, fazer um paralelo, para a gente não ficar muito distante. Ok? Beleza?